Olá, pessoal do segundo ano e do quarto período, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência, espero que esteja tudo bem, né? Nessa nossa quarentena aí que a gente está vivendo, mas eu espero que esteja tudo bem com vocês, esteja tudo bem com vocês, né? Bom, na nossa aula de hoje, nossa videoaula de hoje, nós vamos ver multiplicação de matrizes. Nós já vimos como que faz para somar, como que faz para multiplicar uma matriz por um número, como é que faz para igualar duas matrizes, né? Hoje nós vamos estar estudando a multiplicação de duas matrizes, certo? Aí coloquei algumas observações aqui antes de explicar como é que faz essa multiplicação de matrizes. Primeira coisa, pessoal, para você multiplicar duas matrizes, né, tem uma condição, né, que a gente fala que é a condição de existência da multiplicação entre matrizes. Que condição que é essa? A condição é feita da seguinte forma, né? O número de colunas da primeira matriz ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, por exemplo, tem a matriz A, M por N, tem M linhas, N colunas. E eu quero multiplicar pela matriz B, que tem N linhas e M colunas. Só é possível fazer esse produto se o número de colunas da primeira, tá vendo que eu pus um quadradinho aqui nele, ó, for igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso acontecer, se for igual, então existe o produto entre duas matrizes, tá? E essa matriz produto, ela vai ter, né, ela vai herdar o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, né? Então, por exemplo, se eu estou multiplicando a matriz M por N por uma matriz N por P, primeira coisa que você tem que ver, o número de colunas da primeira matriz, né, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isso aqui acontece, ó, número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Esses dois números aqui têm que ser iguais para existir o produto. E a matriz produto, que é A vezes B, ela herda o número de linhas da primeira, M, nesse caso aqui, né? E o número de colunas da segunda, que nesse caso aqui está sendo representado pelo P. Então a matriz produto, a ordem dela vai ser M por P. Ok? E para você fazer o produto entre duas matrizes, né? O que você tem que fazer? Você tem que multiplicar as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda. Vamos ver um exemplo aqui, né, para a gente entender o que eu estou querendo dizer com isso tudo. Então, olha só, considere as matrizes A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa matriz a ordem dela, ela tem 3 linhas, né, e tem 2 colunas. Então, a gente diz que é uma ordem 3 por 2. Essa matriz B, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente diz que ela é ordem 2 por 3. 2 por 3. Aí eu quero calcular A vezes B e B vezes A. Primeiramente, pessoal, vamos fazer A vezes B. Né? Então, a matriz A, vou escrever a matriz A aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Aí eu vou multiplicar pela matriz B. Matriz B tem os elementos 0, 1 e 4, 5, 0, 2. Essa matriz A tem ordem 3 por 2 e essa matriz B tem ordem 2 por 3, tá? Aí eu vou multiplicar essas duas matrizes. Para multiplicar essas duas matrizes, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar linha da primeira com coluna da segunda. Como que é isso, professor? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar a primeira linha. Primeira linha tem quais elementos aqui? 1, 2. E vou multiplicar com a primeira coluna, que tem os elementos 0 e 5. Como é que eu faço essa multiplicação? Multiplico 1 vezes 0 e 2 vezes 5. Então, vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 0, ok? E 2 vezes 5. Vou multiplicar o primeiro número com o primeiro, o segundo com o segundo. E vou somar os resultados. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Antes de você começar a multiplicação, nesse caso é possível fazer o produto, mas você dá uma olhadinha, ó. É possível fazer o produto? Sim. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, tá? Esses dois números são iguais. E a matriz produto vai herdar o número de linhas da primeira, 3, e o número de colunas da segunda. Vai ser 3 por 3. Vai ter 3 linhas e 3 colunas a matriz A vezes B.
Bom, então continuando aqui o produto, nós vamos ter, ó, fazendo o produto, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 0, 1 vezes 0, ok? Mais 2 vezes 5, mais 2 vezes 5. Multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Da mesma forma, tá? Vou multiplicar o primeiro elemento com o primeiro, 1 com 1, e o 2 com 0, segundo com o segundo, né? Esse x aí é o sinal da multiplicação. Então, fazendo o produto, ó, 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 0. 2 vezes 0. Multipliquei a primeira linha com a segunda coluna, agora eu vou multiplicar a primeira linha com a terceira coluna, que é essa daqui, ó, 4 e 2. Do mesmo jeito, gente, ó, 1 multiplico com 4, tá? Aqui, ó, 1 com 4 e o 2 com 2. Tá? O primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, fazendo a continha, 1 vezes 0, 1 vezes 4 dá 4, mais 2 vezes 2 dá 4 também, tá? Então, multipliquei 1 vezes 4, 2 vezes 2, tá? 1 vezes 4 aqui, ó, deu 4, e 2 vezes 2 que dá 4. Certinho? Agora eu vou fazer isso, não tem nenhuma outra coluna para multiplicar. Então, multipliquei a primeira linha com todas as colunas. Vou fazer a mesma coisa agora, só que agora eu vou multiplicar a segunda linha com as colunas, com as 3 colunas. Do mesmo jeito, primeiro elemento com o primeiro, segundo com o segundo, somando os resultados. Então, aqui vai ficar assim, ó, primeira linha vezes a primeira coluna. 3 vezes 0, 3 vezes 0, mais 4 vezes 5. 3 vezes 1, mais 4 vezes 0, ok? Segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha com terceira coluna. 3 vezes 4, mais 4 vezes 2. Multiplica agora, passa a mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar a terceira linha com a primeira coluna, depois com a segunda coluna, depois com a terceira coluna. Então, multiplicando terceira linha com a primeira coluna, 5 vezes 0, mais 6 vezes 5, certo? 5 vezes 1, mais 6 vezes 0. Finalmente, 5 vezes 4, né? Mais 6 vezes 2. Então, fazendo as continhas, né? Agora eu vou só fazer as continhas. Não tem nenhuma outra linha para multiplicar, então agora eu vou resolver essas contas aqui, ó. Então, vamos lá. 1 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 0, 0. 4 mais 4, que eu já tinha multiplicado, né? 3 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. 0 vezes qualquer número dá 0, né? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 2, 12. Né? Só terminando de somar os elementos aqui, né? Fiz a multiplicação, agora eu vou fazer a soma. 0 mais 10, 10. 1 mais 0, 1. 4 mais 4, 8. 0 mais 20, 20. 3 mais 0, 3. 12 mais 8, 20. 0 mais 30, 30. 5 mais 0, 5. 20 mais 12 dá 32. Então, esse aqui, ó, é o resultado
da multiplicação de A vezes B. Lembra que eu falei? Vai herdar o número de linhas da primeira, tem 3 linhas, e o número de colunas da segunda tem 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. Então, essa daqui é a resposta de A vezes B. Tá certo? Beleza? Para ficar claro, vamos fazer o outro produto, B vezes A. Tá bom? Então, vamos fazer no outro lado da folha, né? Porque aqui não vai ter espaço mais. Então, eu quero fazer o produto agora B vezes A. B vezes A, primeiro vou colocar aqui a matriz B. Deixa eu pegar os dados aqui do exercício anterior. A matriz B, 0, 1, 4, 0, 1, 4, né? Depois vem 5, 0 e 2. 5, 0 e 2. É uma matriz 2 por 3, né? Vezes a matriz A. Aí a matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa matriz aqui já tem ordem 3 por 2. Beleza? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer mesmo, para ver se é possível? Se o número de colunas da primeira, 3, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. 3 também. São iguais? São. É possível fazer o produto. A matriz produto herda o número de linhas da primeira, 2 linhas, e o número de colunas da segunda, 2 colunas. Então a matriz produto vai ter ordem 2 por 2, certo? Vamos fazer o produto então. É possível fazer o produto e eu sei que o resultado vai dar 2 por 2. Então vamos lá. B vezes A. Para efetuar o produto entre duas matrizes, você vai multiplicar linha da primeira com coluna da segunda. Então, multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Repara uma coisa aqui, gente. Na linha tem 3 elementos. 1, 2, 3. Na coluna tem 3 elementos. 1, 2, 3. Então, o que você vai fazer para multiplicar? O primeiro elemento com o primeiro, né? Então, se eu multiplicar o primeiro com o primeiro, ó, 0 vezes 1. O segundo com o segundo, 1 vezes 3. O terceiro com o terceiro, 4 vezes 5. E vou somar os resultados. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Tá ok? Primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha com a segunda coluna, ó, multiplico 0 vezes 2, 1 vezes 4 e 4 vezes 6. Certo? Multipliquei, ó, o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Não tenho outra coluna aqui. Então, eu vou passar para a segunda linha. E vou fazer a mesma coisa, multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. O 5 multiplico com 1, né? 5 vezes 1. O 0 com 3, 0 vezes 3. E o 2 com 5, 2 vezes 5. Primeira linha agora com a segunda coluna. 5 vezes 2, mais 0 vezes 4, mais 2 vezes 6. Certo? Bom, agora só falta fazer as continhas, né? Multiplicação eu já fiz. Então, vamos ver o resultado aqui, como é que fica, ó. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 5, 20. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 0 vezes 4, 0. E 2 vezes 6, 12. Bom, então a matriz B vezes A vai ser igual, fazendo a continha, somando, né? 0 mais 3 mais 20, 23. 0 mais 4 mais 24, 28. 5 mais 0 mais 10, 15. 10 mais 0 mais 12, 22. É uma matriz, 2 linhas e 2 colunas, que foi o que eu disse, herda o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, então esse é B vezes A. Uma coisa importante, pessoal, que você deve ter reparado,
que A vezes B e B vezes A não deu o mesmo resultado. B vezes A deu uma matriz 2 por 2. E A vezes B, a gente tinha feito aqui, ó, tinha dado uma matriz 3 por 3. Então não deu a mesma coisa, tá? Beleza? Então, esse é o produto entre duas matrizes. Bom, no mais, isso é o da aula de hoje, né? Então, gostaria que quando eu postasse os exercícios lá no WhatsApp para vocês, que vocês fizessem os exercícios, vão ser baseados nisso aqui que eu expliquei, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar. Tá bom, gente? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, galera. Fui. Beijo.